Dentre as facetas, não é, deste homem do milênio, não é, de Francisco, tem um elemento que é mais atual do que nunca, que é o Francisco e a sua relação com a natureza, com as criaturas, com a Mãe Terra, não é? No tempo de Francisco não se falava em ecologia, não havia essa ciência ou essa preocupação com a ecologia, né? Mas Francisco, tanto que ele é chamado, ele é o patrono da ecologia, o Papa o nomeou o patrono da ecologia. Hoje o Papa Francisco, hoje, 2015, vai fazer 10 anos, lançou a encíclica Laudato Si, né? Louvado sejas, que é justamente a primeira frase de um poema de Francisco sobre as criaturas. Louvado sejas meu Senhor, Laudato Si, mi Signore, pelo irmão Sol, pela Lua, pelas estrelas, pelo fogo, pelas nuvens, pelos pássaros. Por que é que Francisco tem essa pegada, vamos dizer assim, ecológicas, quando não se falava de ecologia? Porque Francisco ele tem como ponto de referência da sua vida, a partir do Evangelho, a fraternidade universal. Todos somos irmãos, não apenas homens e mulheres, mas homens, mulheres, animais, o sol, a lua, as estrelas. Entendam bem, não é um ecologismo piegas, não é um ecologismo, entre aspas, devocional. Mesmo também não é um panteísmo, Deus está em tudo, não é isso. Isso é uma acusação que às vezes se faz à igreja. Quando o Papa convoca o Sínodo para a Amazônia, deu uma encrenca aí, umas polêmicas dentro da igreja também. Nós temos que salvar almas, não salvar árvores. As pessoas dizem. Só que sem árvores não teremos almas para salvar, não é? Então, na questão da ecologia, da relação de Francisco com todas as criaturas, consideradas irmãos e irmãs, considerados participantes deste mundo, do mesmo mundo onde nós vivemos, o ar. Francisco louva a Deus pelo ar. Nós não vivemos sem ar. O fogo que inclusive queimou Francisco. Francisco teve que cauterizar aqui do lado do olho, ele tinha uma ferida, o olho provavelmente por causa da viagem ao Egito, a areia branca e o sol, ele tinha problema nos olhos, o médico teve que cauterizar o fogo. Ele pede ao irmão fogo, não judie muito de mim. Ele pede desculpa ao irmão burro, que é o próprio corpo dele. Não é? Ele chamava o corpo dele de irmão burro. Eu fiz você sofrer muito, irmão burro. Não é? E aquilo que eu dizia também, a irmã mosca, o irmão mosca, o irmão que não trabalhava, a irmã formiga, que acumula, ele não era muito chegado, não é? Porque acumulava, porque não acreditava na providência divina. Então, é um dado muito interessante que nos pode trazer hoje, nos ajudar nessa questão da importância da natureza, do meio ambiente, de uma ecologia integral. Francisco, de um certo modo, ele já faz essa reflexão de que tudo está interligado. Isso é uma das frases essenciais do Papa Francisco. Tudo está interligado. Né? O que acontece, sei lá, um desmatamento numa região, uma enchente que acontece, cada vez mais nós temos que ter consciência de que há um equilíbrio criado por Deus, nós acreditamos nisso, né? Ou que seja, para alguns, que seja resultado do acaso, não é? Mas há um equilíbrio aí. Há um equilíbrio. E Francisco já percebia isso. Por isso ele trata os animais com tanto carinho, com tanto cuidado. Ele comprava, tem histórias bonitas, né? Ele tinha uma ovelhinha sendo levada ao matadouro, ele foi lá e comprou a ovelhinha e soltou. E a ovelhinha ia atrás dele, para onde ele caminhava, não é? Tudo que vive merece viver. Isso não é só do franciscanismo, tem outras religiões não cristãs que também têm essa base, né? Esse princípio. Mas Francisco traz isso de um modo concreto. E a relação dele, falamos aqui do irmão lobo, né? Dos animais, sol, lua, estrelas, água. A relação de Francisco é uma relação, sobretudo,
de fraternidade, não de domínio, não de exploração. Por que que nós chegamos onde chegamos? Por que que nós vivemos num mundo tão conturbado climaticamente? Estamos vivendo, nesses dias, um calor de 50 graus em alguns lugares. Dizem que está chegando a sensação térmica de 60. Aqui em Petrópolis não é tão forte assim o sol, mas estamos com 30, 32, 35, que dificilmente se chegava a isso nos anos anteriores, alguns anos atrás. Se chegou a isso por quê? Por causa da ganância do ser humano diante da natureza. Uma exploração da terra, da irmã terra, uma exploração da água, da irmã água, não é? De modo desmedido, não é? E a irmã terra que é desmatada, não é? Que é destruída, que é queimada, em função do bem-estar e do ganho de poucas pessoas. Nós precisamos comer, não tenham dúvida. Mas é possível produzir comida para o mundo inteiro, do jeito que nós temos os avanços tecnológicos hoje, sem destruir a natureza, não é? É possível alimentar o mundo inteiro, isso é claro, o Papa Francisco deixa... Exato, o Papa Francisco deixa claro isso na sua encíclica. As ciências modernas, a ciência moderna, ela consegue aproveitar ao máximo, só que o que está acontecendo? Questão de exportação de alimento, de carne, do que quer que seja, não traz riqueza para todos, não é? Mantém alguns numa situação extrema na linha do tipo, segurando ao máximo para conseguir sobreviver, enquanto que a natureza, que é de todos, não é? Vai sendo destruída, vai sendo dilapidada, explorada ao máximo, e as pessoas sofrendo, quer dizer, aquilo que é bem de todos está sendo destruído, dilapidado em favor de alguns apenas. Francisco, de um certo modo, já denunciava isso, não é? Denunciava, como eu disse, não era um problema no seu tempo, mas ele já percebia. Tudo está interligado, nós somos irmãos e irmãs, nós precisamos uns dos outros. Não dá para viver sem o brilho do sol, sem a pureza da irmã água, que ele chama água que é muito casta, humilde, não é? Água que é casta, que é humilde, que é transparente. E daí ele já usava também como e é um outro dado interessante, é você perceber na natureza aqueles elementos que também fazem parte da nossa vida. Nós também temos que ser castos, transparentes, humildes, como a irmã água, não é? O sol, que é belo, é forte, vigoroso, ilumina a todos. Nós também precisamos do sol e temos que também aprender do sol também a iluminar a todos, não é? Francisco, ele tem a relação dele com a natureza, isso que inspirou a encíclica do Papa Francisco. Não é uma encíclica verde, como diziam alguns, é uma encíclica social, não é? Porque trata justamente da ecologia integral. Aquilo que eu dizia, o mal que alguns fazem em determinada parte do mundo, isso ali está reverberando, vamos dizer assim, nesse aquecimento climático que cada vez mais está gerando um desequilíbrio e está fazendo a humanidade sofrer, e não é o projeto de Deus para nós. Nós precisamos nos inspirar cada vez mais em Francisco, de considerar a natureza não algo a ser explorado, destruído, a ser vilipendiado, mas a ser respeitado, amado, uma natureza, o mundo, a criação, que de fato sejam vistos como parceiros, porque são. E fica bem claro, né? A Terra não precisa da gente. Isso é muito claro. Se um dia o ser humano desaparecer da face da Terra, o mundo vai continuar existindo. E vai dar graças a Deus de repente, porque, de um certo modo, é triste a gente dizer isso. E não é a linha do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele diz, é possível mudar, é possível a gente construir um novo modo de nos relacionarmos com a natureza, um novo modo de vivermos neste mundo sem destruir do modo como está sendo destruído e explorado. Mas a verdade é essa. Quando o último ser humano der o último respiro,
Uma terra segue o seu rumo, os rios começarão a ser purificados, os animais começarão a se multiplicar e torna-se o paraíso que foi criado para nós. Deus criou esse mundo para nós nos realizarmos, mas não estamos sabendo lidar com ele.